Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. A gente vai fazer a resolução da atividade que vocês receberam já faz um tempinho, que foi uma bateria de exercícios para a B1, vocês lembram? Eu vou esperar um pouquinho você procurar a sua bateria para a gente fazer a resolução. Acharam? Vamos lá. Na sala de aula, nós lemos o livro O Mergulho no Espelho. Vocês lembram? Da autora Ninfa Parreiras. Fizemos uma leitura silenciosa em sala de aula. Conversamos um pouco sobre essa menina, né? A menina que na história é uma criança que tenta entender a vida, os silêncios e as falas e a falta da mãe. Vocês lembram que nós estudamos em sala de aula? Pois é. E na bateria de exercício aqui de português, que são várias disciplinas: português, geografia e história. Vamos dar início à atividade de português. Temos aqui o conto, O Mergulho no Espelho, que é o nosso paradidático. Agora a gente vai fazer a primeira questão. Segundo a história, a menina sentia falta da mãe toda vez que ela sumia. Por que isso acontecia? Vocês lembram? Pois é, isso acontecia porque a mãe dela era doente. Vocês lembram que a mãe era doente? Ela não entendia o motivo que a mãe sumia, né? Quando a mãe dela sumia, ela ia para o hospital, né? Então, letra C de casa. Vamos lá para a segunda questão. Na casa da menina, as palavras se aglomeravam em silêncio. Ninguém lhe contava nada. Ninguém lhe contava nada. Por que isso acontecia? Vocês lembram da história? Por que isso acontecia? Porque a menina só tinha 4 anos, pois não entendia o que estava acontecendo. Na terceira questão. Então, a segunda questão, você vai marcar a letra B de bola. Terceira questão. Na frase, ela não saía sozinha. O que a expressão quer dizer para vocês? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que foi que você marcou? Né? Ela não saía sozinha porque ela era pequena, ela só tinha 4 anos de idade, em que os irmãos viviam brincando na frente, né, no quintal da casa. Ela, como era menor, ela não podia sair. Então, vamos lá. B de bola. Não, desculpa, é letra C. Ela era pequena. Vamos para a quarta questão. O conto fala das emoções de uma criança que passa por uma situação difícil. Por quê? Por que essa criança ela passava por uma situação difícil? O que você acha? Hein? Porque a mãe dela era doente, né? Letra A, por causa da doença da mãe. A. Quinta questão. Leia José Bento Renato Monteiro Lobato. Nasceu em 18 de abril de 1882. Em homenagem a ele, a gente celebra o Dia Nacional do Livro Infantil, né? Que foi dia 18 de abril, já passou, na data do aniversário. No fim de 1920, o autor publicou A Menina do Narizinho Arrebitado. A Menina do Narizinho Arrebitado, primeiro livro da série de aventuras daquela turma famosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O escritor publicaria até o fim da vida mais um monte de histórias entrelaçadas pelos personagens. 18 de abril, Dia do Livro Infantil, né? Vamos lá. Como se chama esse tipo de texto e qual a entrada do mesmo? Quando a gente fala em entrada, vocês lembram do verbete? Pois é. O verbete que tem entrada, que a gente está dando uma informação, né? Então, é a letra B de bola. Verbete José Bento Renato Monteiro Lobato.
Qual é a entrada desse texto aqui? É o nome do autor, que está em destaque, para diferenciar a informação, né? Sexta questão, leia o poema. A vida é dura, ela bate e bate forte com maldade, para tirar toda a vaidade que perdura, ela sabe a sorte de amizade, para criar toda a felicidade. A vida é pura inocência, intempestivas, feroz, sabe amar e ter. Muita insistência para ser alguém que a vida atura. Qual o gênero textual do texto e quantas estrofes e versos ele tem? Bom, esse gênero textual aqui é um poema, tá? Ele é um poema. Sendo poema, quantas estrofes eles têm? Você lembra que o estrofe, ela é composta, ela é um conjunto de versos? Então, temos quantas estrofes aqui? 1, 2, 3, temos 4 estrofes. E quantos versos? Os versos são as linhas do poema. Temos 14 versos. Então, é a letra D de dado. Poema, 4 estrofes e 14 versos. Sétima questão. Observando a estrutura acima do texto, podemos dizer que se trata de um soneto. Por quê? Você lembra que é um soneto? Vamos lá. O soneto, a estrutura de um soneto é que ele é composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Então é a letra A. Só que você vai consertar aqui que teve um erro de digitação. Onde tem 3 tercetos, você vai colocar 2, tá bom? Então vai ficar a letra A é composta por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Você conserta aí, tá? Oitava questão. No conto Um Mergulho no Espelho, a frase "gosto de olhar fundo nos olhos dela". A locução adverbial em destaque indica o quê? O modo, né? O modo como ele está olhando, ele gosta de olhar profundo, né? Lá no fundo dos olhos dela. Então, é a letra C de casa. A nona questão. Na expressão, a menina sentia falta da mãe toda vez que ela sumia. O artigo A. O artigo A é o quê? Ele está definindo a menina. A menina, ele define, né, o artigo. Então, é a letra B de bola. Vamos lá, para a 10ª questão. Leia a frase: ela tinha mais de uma coisa pensada na cabeça. A expressão em destaque passa a ideia de uma coisa. Qual é a ideia que passa? Algo indefinido, né? Porque é um artigo indefinido. Então, ele é algo indefinido. Então, é a letra A de amor. Agora, vamos para a geografia. Nós temos um pequeno texto aqui que também está falando do Monteiro Lobato, tá? E vamos para a pergunta. Agora, marque a resposta correta. Na frase, nascida em Taubaté, estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. A região está localizada... A que região está localizada o estado de São Paulo? Qual é a região do estado de São Paulo? É a região sudeste. Então, é a letra C. Vamos para a segunda questão. E qual unidade federativa aconteceu o dia do livro? E qual sua sigla? Qual foi a unidade federativa? Quando eu falo unidade federativa, eu estou falando sobre os estados, né? Que compõem o território brasileiro. Então, quando eu falo qual a unidade federativa, eu estou falando do estado de São Paulo. Então, letra A, São Paulo, SP, a sigla. Terceira questão. Estados do Brasil, também chamados unidades federativas. O território brasileiro é formado por quantas unidades da federação? Quantas são?
são 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, você lembra? Então é a letra C, você acertou. Quarta questão. Quais são as 4 unidades federativas que fazem parte da região Nordeste? Marque a opção correta. É a letra D, D de dado, que é o Piauí, Sergipe, Bahia e Ceará. Quinta questão. Leia o trecho. Sistema político regido pelo presidente da República como um representante central do território. O trecho se refere ao quê? Ao presidencialista, né? Então é a letra C. Ok? Vamos lá. Vamos agora para a disciplina de História. Primeira questão de História. A sociedade brasileira é conhecida em todo o mundo como miscigenação. O que significa a palavra em destaque? Ele quer saber qual o significado da palavra miscigenação. Significa o quê? Mistura de raças, né? Mistura da nossa raça, português, africano e indígenas. Então é a letra A, mistura de raça. Misturas de raças. Segunda questão. A partir da mistura de raças, formou-se o povo brasileiro. Quais os 3 grupos que formaram o povo brasileiro? Quais foram os 3 grupos? Foram os portugueses, os africanos e os indígenas. Então, é a letra B, B de bola. Segunda questão, B de bola. Terceira questão, os portugueses chegaram ao Brasil em busca de ouro e prata. O que não ocorreu logo de início, né? Por isso, começaram a explorar o pau-brasil. Você lembra do pau-brasil, que os indígenas iam lá, né? Levavam lá para a beira do litoral para entregar para os portugueses? Sim. Então, o que significa o pau-brasil? E qual era a mão de obra utilizada na extração do mesmo? Quem ia lá para pegar o pau-brasil? Os portugueses eram os indígenas, né? Então, a mão de obra era o quê? Indígena. Então, vamos lá. Qual é a resposta? É a letra C. Árvore nativa da Mata Atlântica para tingir tecidos. E a mão de obra era o quê? Indígena. Muito bem. Então, é a letra C. Quarta questão. Os prisioneiros africanos vieram comprados da África para serem vendidos no continente americano. Como era chamada essa atividade? Lá no século XV, XVI, como era chamada essa atividade? Que os portugueses iam lá, pegavam os africanos lá na África, traziam para cá, para trabalhar onde? Hein? Na cana-de-açúcar, lembra? Então, como era chamada essa atividade? Tráfico negreiro. Então, é a letra B de bola. Quinta questão. Marque um dos motivos que levou os portugueses trazerem os africanos para o Brasil. Eles foram lá na África pegar os africanos para quê? Você lembra? Para trabalhar nos engenhos, na cana-de-açúcar. Então, é a letra D de dado. Para trabalharem como escravos nos engenhos da cana-de-açúcar. Bom, meus amores, ficamos por aqui. Essa foi a nossa primeira atividade, que foi a bateria de exercícios para a B1, lembram? Então, terminamos por aqui. Na próxima aula, faremos uma resolução de outra atividade, tá? Beijo da tia Cláudia. Estou com muita saudade de vocês. Tchau!